Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal. Atenção, vascaínos. É o Acorda Vascaínos nessa segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. O ano começando aos pouquinhos, espreguiçando, mas a gente aqui já está na movimentação. Afinal, o Vasco está voltando, as atividades voltam no CT com o time principal e a gente vai falar muito disso nessa semana cheia, pensando na estreia do dia 15. Mas antes, deixa eu dar um recado importante para você. Salve, torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa aqui é muito grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da sua confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, hein? Só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aqui embaixo e descubra o mundo da 7KB. Como eu disse, atividade voltando. O time principal do Vasco se reapresenta hoje. Sexta-feira foi o time alternativo. Mas eu quero falar sobre os reforços que o Vasco vai buscando. E principalmente sobre um tema que tem me incomodado um pouco. Todos nós somos muito críticos ao que o Vasco tem feito nesses últimos anos quanto a contratações. Eu fui um dos que mais tive aqui voto contra quando o então diretor executivo do Vasco era Paulo Brax. Muita gente dizia que eu defendia. E olha, eu acho que eu tenho alguma razão naquilo que eu falei. Porque se o Vasco tem uma espinha dorsal até hoje, com alguns jogadores interessantes, todos eles olhados e vistos pelo Paulo Brax, que não tinha respaldo da 777, não tinha respaldo da SAF. O senhor da SAF, que era o Luiz Melo à época, não gostava dele, porque ele foi contratado fora da ótica dele, foi contratado pela empresa norte-americana. Talvez ele teria interesse de indicar uma pessoa muito mais ligada a ele. Léo Jardim, uma aposta dele. Puma, Paulo Henrique, Lucas Piton, Jair, Verrete. Jogadores que foram vistos pelo Paulo Brax e estão aí, até hoje. São jogadores que a gente não pode discutir qualidade. São jogadores que já deram alguma coisa ao Vasco. Léo Jardim, então, muito ao Vasco. Quanto que o Léo Jardim não deu de classificação do Vasco em defesas de pênalti, né? Então, à época, havia uma crítica muito grande e eu fui um defensor, porque para mim o trabalho, quando é bem feito, precisa ser bem feito. O time não rende em campo, o executivo não entra em campo. O Vasco veio com o Alexandre Matos, que eu achava que era um erro gigantesco, porque é um cara que tem um pensamento completamente diferente do que o futebol hoje em dia reza. De scouts, de busca por jogador segundo dados, informações, ver o atleta. O Alexandre Matos não. Me dá dinheiro que eu contrato. Aí ele traz lá o Gabriel Barbosa pro Cruzeiro, faz uma festa no estádio, ele é old school. Que eu acho que não cabe mais, tá? O Vasco tira o Alexandre Matos, que
deixou o Vasco mal no mercado, fazendo negócio com o Sforza, com o Adson, com o João Vitor, não pagando ninguém. Também culpa de quem administrava, mas ele principalmente não buscou em nenhum momento fazer um meio de campo. Não, vamos embora. Depois o Vasco paga. Eu sempre ouvi isso dentro do Vasco e repito, você ainda vai ouvir muito falar do Alexandre Matos no Vasco. E realmente. E aí veio o Pedro, que era um diretor executivo que foi tampão ali curto, que trouxe o Boina e que começou a negociar ali alguns jogadores. O Felipe Coutinho foi no início com ele, o Emerson Rodrigues foi no início com ele, mas ficou muito pouco tempo. E veio o Marcelo Santana, que para mim foi um grande erro. Um cara legal, bacana, alto nível, mas que não tinha tino administrativo, nunca tinha sido diretor executivo, só do América de Natal, com todo respeito. E fez um monte de bobagem. E talvez a gestão, sem ter a experiência necessária, embarcou. E aí a gente trouxe Jean Davi, Max Domingues, Lloyd, Garré, aí acerta no Nuno, que a gente não sabe se era o cara ou se era o Bruma, né? E aí veio o grande acerto da gestão, porque deu certo com o jogador, mas também pelo perfil, o Admar Lopes. Um cara que não tinha relação nenhuma, um cara que não tinha passado nenhum conhecido, apenas como um scout, mas que também chegou aqui debaixo de muita desconfiança. Ele tem uma relação com um cara lá na Europa, um cara que é nocivo ao futebol, que fez um monte de falcatrua. Eu me lembro que os jornalistas franceses criticavam o Admar. E o Admar chegou aqui, e a gestão mais experiente entendeu formas de trabalhar, modelos de negócio. E o Vasco faz uma janela do meio do ano passado espetacular. Traz aí 6 jogadores, 5 viram titulares. Só o Matheus França que não foi muito à frente. E agora, o Admar Lopes volta ao mercado para buscar jogadores pontuais, mantendo a espinha dorsal, renovando o Léo Jardim, ficando com o Piton e PH, comprando o Carlos Cuesta, ficando com o Andrés e o Robert Renan, fazendo um contrato longo com o Thiago, repatriando o Barros, dando mais estrutura ao Felipe Coutinho para jogar a melhor temporada dele em termos de números, 55 partidas, batendo o recorde dele de 2019, quando ele tinha 6 anos menos, 7 anos menos, dando estrutura ao Fernando Diniz, fazendo uma boa gestão ali dentro, com o olhar do Felipe Loureiro, muito criticado por conta de indicações erradas, mas que também maturou. O Felipe foi um grande jogador, mas como dirigente é muito novo e apanhou. E levou pancada e com certeza melhorou. Tá mais apurado, tá mais, sabe? Tá buscando mais. E aí eu vejo a manifestação do torcedor quando o Vasco traz o Johan Rojas, jogador colombiano de 23 anos, e tá atrás do Alan Saldívia. E eu vejo o torcedor do Vasco continuar com a desconfiança e com o papo de que o bom é o jogador de nome. Pô, gente, vamos aprender com isso, vamos. Assim, o jogador de nome é tão aposta quanto, e eu diria que até mais aposta do que o normal. Porque eu vejo o nosso rival lá, o Fluminense, a contratar o Guilherme Arana, contratar o Hulk. Eu não queria nenhum dos dois no Vasco, na boa. Na boa. São 2 jogadores que fizeram uma temporada ruim ano passado. O Guilherme Arana, então, fraquíssimo, de um time que, sabe, o time do Atlético Mineiro é um time estranho. Então, eu vejo a gente valorizar muito os outros, a gente dá muito pano pra manga dos outros, e pro nosso a gente continua a bater. E pode ter certeza que se eles não renderem em campo, a gente vai fazer a crítica. E vai dizer, Admar, você errou nessa, Admar. Mas eu acho que a gente precisa confiar, cara. Se não vejamos o Alan Saldívia, eu só ouço críticas. O torcedor só vê o lado crítico, como era o Piton quando veio pro Vasco. O Corinthians, eu vou dar. O Paulo Henrique é um bagre. O Cuesta, o Cuesta só jogou em março no Galatasaray. Os caras barraram, ele nunca mais jogou. Pô, o Jean Faísca falou isso aqui. Pô, não confio tanto. Depois o Jean falou, cara, eu admito. O próprio Robert Renan só chegou aqui dizendo, ixi, seu irresponsável. Vai dar de cavadinha, o pessoal do Inter detesta ele. Gente, é uma áurea tão negativa que é claro, isso muito por conta de tudo que o Vasco amealhou e abraçou nesses últimos anos. O torcedor do Vasco é um traumatizado, mas desculpe, gente, tá na hora da gente se curar disso. Tá na hora da gente poder entender que quem tá lá não quer fazer de sacanagem. E quem tá lá já mostrou que tá bom, que fez bem.
Pô, então o cara vai continuar fazendo bem. Eu me lembro quando o Rodrigo Caetano chegou no Vasco lá em 2009, ele contratou 732 jogadores. Você acha que todos deram certo e o Rodrigo Caetano é ruim? Não. O Rodrigo Caetano é questionado no Flamengo. O Rodrigo Caetano é questionado no Fluminense. Não é todo mundo que dá certo. O futebol é uma grande aposta. Se o Messi vier pro Vasco, é claro que você minimiza o erro trazendo um jogador que teoricamente tem um passado e um presente razoável. Mas pode não dar certo o Messi, cara. Pode, gente. Ele pode torcer o tornozelo, ele pode não se adaptar, ele pode não gostar do Rio, ele pode não gostar de treinar na CDD, ele pode não gostar das cores do Vasco. Tem um monte de situação, ele não gosta de feijão. Tem várias situações. São todos seres humanos que precisam de uma estrutura básica. E o Vasco hoje me parece estar dando isso. Com uma pluralidade de ter português, de ter colombiano, de ter uruguaio, sabe? De ter jogadores que jogaram na Europa, jogadores de base, está conseguindo ter um grupo homogêneo, capacitado, com jogadores mais velhos como o Verret, jogadores mais jovens como o Ryan, e a coisa tá fluindo, não tá tão ruim assim. A gente foi mal no Brasileiro, precisa maturar, precisa ganhar experiência, que foi fundamental numa decisão, como falou o Dorival Júnior. Eu acho que aquela frase tem que ser levada. O time do Vasco é um time que não tinha nenhum jogador capaz de dizer, eu fui campeão. E eu falei isso aqui, antes da decisão, que era algo que me preocupava. Mas isso, o tempo vai maturar. E a manutenção de um elenco, a manutenção de um time, para mim é muito importante. O Fernando Diniz é muito questionado e concordo. O Diniz fez um trabalho que eu questionei muito. O Vasco fez 12 jogos e perdeu 9. Acho que o Diniz é um que precisa mostrar que evoluiu. Talvez iniciando uma temporada, talvez começando um trabalho. Ótimo. Pegou o bonde andando. Vai ter aí um mês de janeiro para observar em alguns jogos o Maxi Domingues, o Garra. Mas a gente já conhece esses caras. Calma, gente. Cada treinador é um jeito, cada maneira de jogar é um jogo. Cada forma de entrar com o treinador em campo é de uma forma. Ele pode maximizar jogadores, a gente já viu isso várias vezes. Me lembro quando o Alex Dias chegou no Rio, era uma desconfiança, olha que se tornou o Alex Dias. O Leandro Amaral da mesma forma, vários jogadores que o Vasco recuperou. O Vasco tem muito disso. Não tô dizendo, porque eu sei que é frustrante pro torcedor. Pô, mas o Maxi Domingues vai ser nosso reforço. É que pro torcedor, pra você, torcedor, o futebol é um futebol manager. O legal é contratar um monte de gente pra você sentar na beira, na mesa do bar e discutir com os seus companheiros. Mas eu contratei mais do que você. Não, eu quero ter um time, amigo. Se eu contratar 3 bons e ganhar de você que contratou 30, porra, a minha troça, a minha sacanagem vai ser muito maior do que a sua. Qual é a graça de você contratar 10 jogadores e 9 darem errado? Pô, mas para dar errado tem que contratar. Ok, mas você minimiza erro em cima da experiência e da sua expertise, da sua análise, dos seus scouts. Eu me lembro quando o Botafogo em 2023 brigou pelo título até o final. Porra, o scout do Botafogo era o das galáxias. Aí perdeu, puta. Aí em 2024, começa com um time alternativo, um time assim, a torcida enfiando a porrada. No final, os scouts que já não serviam mais, Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Acontece, cara. Tem que dar tempo ao tempo do trabalho. É claro que eu, você, todos nós não temos paciência. A gente no final da Copa do Brasil não aguenta mais processo, eu entendo tudo isso. Mas agora, com a cabeça mais fria, a gente tem que entender que o Vasco deu um passo. A temporada 25 foi pior que a 24, eu bato nisso por números. Mas para mim a manutenção de um time, como eu falei em 23 para 24, que o grande erro foi dizimar aquele time de 23, que brigou até a última rodada para não cair, mas tinha uma base. Foi um grande erro. E o Vasco ainda deu azar de machucar o Jair, de machucar o Paulinho, aí que foi pior. Então eu vejo o Vasco mantendo o seu elenco para ano que vem, com contratos longos, todo mundo amarrado, depois de uma final de Copa do Brasil em que o time ganha um lastro, contratando certo, tendo bons suplentes. Aí você traz um Alan Saldívia para a zaga, você busca um Otamendi para o meio do ano, você traz um jogador de meio de campo grande, como o Vasco está tentando, para disputar com o Barros e o Thiago Mendes. Você tem o Johan Rojas, tem 23 anos, tá ali na suplência do Coutinho, menino de talento. Aí você traz o Brenner na frente, eventualmente pode entrar no lugar do Ryan, pode entrar no lugar do Andrés. Nesse ponto você pode potencializar o Estrela jogando no Campeonato Carioca. Você pode potencializar o Garré.
Tem um moleque na base, o Alisson, lateral esquerdo, pô, sobe ele, bota ele pra jogar ali na eventual saída do Piton. É assim que você vai montando um time. Só que quando você já tem uma base de 60% a 70%, como o Vasco tem, é mais fácil você montar. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de confiança no trabalho que está sendo feito de 7 meses pra cá. Quando o Johan Rojas vem, não dá pra gente dizer é bagre, não joga nada. O Alan Saldivia, isso é uma porcaria, o zagueiro bichado, baixo, anão. Para, cara. Tá feio, cara. A gente fazer essa oposição velada sempre, fazer essa crítica velada sempre. Se informa mais. Essa jurisprudência, um torcedor pode tudo, não desculpe, atrapalha, cara. Porque os caras seguem rede social, os caras, sabe, botam um obstáculo. Se o cara for mal, eu vou ser o primeiro a criticar. Se o cara for mal, ele vai vaiar, mas como eu vou vaiar agora? Pode ser o Alan Saldivia e pode ser o Otamendi. O Otamendi é um campeão do mundo. Chega aqui, primeiro jogo dele, porrada, expulso. Aí vai, cumpre a suspensão, volta, expulso de novo. O que a gente vai dizer? Pô, esse cara veio pra cá só pra dar porrada. Mas ele é o Otamendi. Isso pode acontecer com qualquer um. Então acho que a gente precisa ter confiança naquilo que é contratado. Parar de ouvir muito. Tem muita gente que fala porque o fulano disse que ele é ruim. Porque ninguém diz assim, pô, esse zagueiro é bom, hein? Ou então pelo nome, porque a gente elogia o que a gente conhece. O que a gente não conhece é bagre, é ruim, é professor Pardal. A gente precisa começar a entender que existem pessoas no futebol que estudaram para isso, que erram, claro. Mas existem pessoas no futebol que trabalham com isso, que ganham para isso, que vivem disso e que precisam muito mais acertar, porque deles depende a qualidade do serviço. É como se fosse a venda de uma loja no mês, você precisa atingir metas. Você faz 50 indicações, 49 dão errado, você vai pra rua. E é claro que isso é muito subjetivo, porque você faz um mapeamento do jogador, o jogador fez isso, dá passe assim, dá passe assado, ele entra nesse esquema tático, ele pode jogar assim, pô, ele é um jogador disciplinado, do lado de fora a gente tem informação. Chega aqui, o cara arranja aí uma situação, faz uma lambança fora do campo. Quem vai pensar nisso? E aí? O cara chega no Rio, ele é assaltado. Ele fica revoltado com o Rio de Janeiro. Gente, é a vida, cara. Todos somos passíveis de adaptação. Você já deve ter passado por isso. Você vai para uma casa de um cara, de um amigo, você não se sente confortável, às vezes, uma visita. Ou então, se você vai para casa do outro cara, você se sente à vontade. É normal, cara. Faz parte do processo de adaptação. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e parar de ouvir mais os outros e parar de comparar. Ah, porque o meu é maior do que o seu, que o meu é melhor do que o seu, porque o meu é grandão e o seu não é. Bobagem, cara. Tirando o Flamengo e Palmeiras, que é uma situação de uma inveja tola, porque os caras têm mais dinheiro. Os outros, me desculpe, cara. Me desculpe. Eu acho que a gente precisa ter... Então, eu tô muito na vibe de Johan Rojas e Alan Saldivia se vierem. Estou buscando informação, hoje no Bom Dia Gigante, inclusive um jornalista vai falar sobre Johan Rojas, jogador de boa qualidade, bom talento, 23 anos de idade, como é o zagueiro Saldivia, um bom perfil, jogador jovem, a gente não está trazendo uma dúvida de 30 anos. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos dar um pouquinho mais tempo ao tempo, vamos parar de ouvir um pouco mais os outros, porque se a gente for ouvir que o cara lá não foi bem e que ele é um bagre e vem para cá, o Ryan seria um bagre no passado, não é? O Cuesta seria um bagre esse ano. O Andrés Gomes estava encostado no Lille. O Nuno jogava no Casa Pia. Você não sabe nem o que era o Casa Pia. Nunca ouvi falar. O futebol é assim, gente. E a gente tem que confiar no processo que está lá interno. O Admar faz um bom trabalho. Os scouts têm indicado bons jogadores. O Felipe amadureceu, está dando bons conselhos, a informação que eu tenho. E o técnico Fernando Diniz, que está pedindo os caras para montar um time desde o início da temporada. Pode dar tudo errado? Pode. Não pode cair uma mancha, cair um negócio em cima da minha camisa branca do Vasco. Pode, gente, tudo pode. Só não pode uma vaca parir um bode, como diria um irmão meu. Mas de resto, cara, tudo pode. Mas vamos acreditar um pouquinho mais? Vamos dar um tempinho aí para ver se esses caras vêm bem indicados e se eles podem ajudar? Todo apoio ao Johan Rojas, seja bem-vindo. Ao Alan Saldivia, se vier, seja bem-vindo. Ao Brenner, se vier, seja bem-vindo. A qualquer outro jogador que venha, bem indicado, bem recomendado, seja bem-vindo. E esperar que esse ano a gente tenha aí a questão da SAF, que está muito bem adiantada, e que isso nos dê respaldo. Que isso possa nos dar respaldo, para a gente poder sonhar mais alto.
tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. Com Emerson Rocha eu volto logo mais na nossa tradicional live a partir de 7h30. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!